Ai, obrigada a todos. Bastante gente que eu não vi aqui faz tempo, hein? Bastante gente. Sofia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, já desligaram o celular? Que bom. O celular atrapalha o nosso tratamento, né? O horário de chegada, a gente pede para chegar 10 minutinhos mais cedo, para a gente ir se harmonizando, né? Quando a gente sai de casa para vir para cá, a espiritualidade já está cuidando da gente, né? Então, quando a gente chega aqui, manter o silêncio, manter em prece, é muito bom. Temos a importância de passar pelo atendimento fraterno, todos já passaram, já pediram para passar, sabe o que é, né? Entrevista a cada 8 semanas, a gente precisa passar, quem não passou ainda pode deixar o nome com as meninas, que elas agendam. Agora já está sendo aqui na casa, não é mais pelo Zap. A gente pede também que quem fuma um cigarrinho, toma uma cervejinha 2 horas antes de fazer o tratamento, de passar aqui, a gente pede para não usar, né? Não fumar, que é para a gente absorver melhor o tratamento. A palestra, ela é o nosso principal tratamento, né? A gente passa lá dentro, boa noite. A gente passa lá dentro, né? Gosta do passe, a gente sai leve de lá, né? Mas quando a gente senta aqui para ouvir a palestra, parece que ela foi feita para nós. E foi. Porque a espiritualidade, ela direciona para nós. Se a gente está com problema, eles vão lá no nosso calinho, lá onde o sapato está apertando. Cada um sente aonde o calo aperta, né? Então a palestra, ela direciona exatamente para a gente. Né, Renata? Com certeza. Temos também a importância das doações. A gente tem o nosso bazar lá na frente, né? Que a gente vive assim, sobrevive através de doações. Aquela roupa usada que a gente não está usando, está guardadinha lá, né? A gente não usa mais. A gente pede que quem puder trazer, quem puder doar, para a gente revender lá, para a gente arrecadar um dinheirinho para pagar as nossas contas, né? Água, luz, telefone, a gente agradece muito, a casa agradece muito. Também quem puder trazer 1 quilo de açúcar, né? Um sal, um macarrão. A pessoa doa o que pode. No momento o café está a peso de ouro, né? A gente não pede café porque está a peso de ouro, mas quem puder doar, a gente agradece também, né? A casa fornece estudos, né? Eu acho que a maioria aqui faz cursos, né? E quem não faz, é bom fazer, porque daí a gente começa, né, a descobrir novas coisas, a tirar as nossas dúvidas que a gente tem. Quando a gente fala que é espírita, a pessoa já pensa logo em macumbeiro, né? E não é isso. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa, né? A gente só aprende coisas boas, né? Abrir a nossa mente, né? E isso é muito importante. Permanecer em silêncio, porque o silêncio é uma prece, né? Todos aqui estão fazendo o evangelho no lar? Espero que sim, né? Porque o evangelho é uma porta que a gente fecha para não deixar aqueles irmãozinhos menos esclarecidos entrar na nossa casa, né? Porque a gente vem aqui, faz o nosso tratamento, e depois quando vai para casa sempre tem aquele irmãozinho que acompanha a gente, né? E quando ele chega na nossa casa, se a gente faz o evangelho no lar, ele não entra, ele fica da porta para fora. Por isso que a gente sempre pede para fazer o evangelho. Eu faço o meu dia de terça-feira, eu saio daqui correndo para assistir, para fazer o meu evangelho, né? Temos as nossas lives dia de terça e quinta, sexta à tarde, terça e quinta é à noite e domingo é às 10h30 da manhã. Agora tem no Facebook e já tem também no YouTube, né? Graças a Deus tem um amiguinho aqui da casa que está ajudando a gente, pondo lá no YouTube, para quem não pode vir aqui,
aí assiste em casa, tá bom? Então, neste momento, dados os recados, agradeço a presença de cada um de vocês. Pessoal da live, quem não pegou sua garrafinha de água, corre lá, deixa aí do ladinho, para depois da palestra ela ser fluidificada pelo plano espiritual, né? Que é um remedinho para nós. E neste momento, envolvidos que estamos em muita paz, muita luz, muito amor, vamos envolvendo hoje a nossa querida Renata, que fará por nós a palestra na noite de hoje. Uma ótima palestra para nós. Obrigada. Boa noite oficial agora, né? Com todo mundo aqui. Pessoal da live, pessoal que está aqui, cheio, coisa boa. Né? Convido todos vocês agora nesse instante para levar o pensamento até Deus, Criador, até Jesus, nosso mestre, nosso guia, até os nossos mentores em particular, os mentores dessa casa que nos acolhem com muito amor e carinho. E vamos agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para aprendermos mais um pouquinho e para a gente melhorar mais um pouquinho junto aqui também. Envolvidos nessa energia de amor e gratidão, vamos dar início a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Difícil eu vir aqui de terça-feira, estou alegre, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. É muito bom, viu? Falar de Jesus para mim é sempre uma alegria. Tem uma turminha que eu já conheço, tem aluno, né, que já foi aqui da gente, é muito bom estar aqui com vocês. Então, a gente está dando sequência no estudo do livro Palavras de Vida Eterna, e hoje a lição é a lição 166, no ato de orar. Então, o Emmanuel ele vai trazer uma reflexão muito interessante para a gente sobre a oração. E como todas as lições desse livro, todas elas estão inspiradas num trechinho do Evangelho. E o trechinho do Evangelho que nós vamos refletir hoje está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Quem é que tem coragem, né? Meu filho falar, tô com fome, se dá uma pedra para ele comer. Eu espero que ninguém é aqui, né, gente? E só uma observação, esse trechinho do Evangelho é do Novo Testamento, não é do Evangelho segundo o Espiritismo, não, tá? Lá da Bíblia mesmo, na parte do Novo Testamento, quem quiser procurar, tá lá pequenininho, Mateus, número grande 7, número miudinho 9, temos essa questão. Antes da gente entrar aqui na lição em si, né, na reflexão em si, eu queria só deixar uma reflexão aqui com vocês. Eu desenho muito bem, espero que vocês admirem, né, o meu potencial. Eu queria lembrar a todos vocês que a doutrina espírita trouxe pra gente essa realidade e que a gente deve se lembrar dela todo dia, porque pelo menos para mim faz muito efeito. Me ajuda muito a não cometer vários desatinos, né? E a cometer coisas boas. Então, o que a doutrina espírita já ensinou pra gente? Que nós somos um espírito. Gente, usa a criatividade, tá? Isso aqui é um espírito, não é homem, não é mulher, nada. Isso aqui é o nosso princípio inteligente. Então, vou até escrever aqui. O nosso espírito, que é o nosso princípio inteligente, ele é sempre o mesmo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter oportunidades de reencarnar, de viver várias vidas, certo? Então, vai ter uma vida aqui que eu vou ser um menininho, ó, vou botar um chapéuzinho aqui. Eu sei, gente, que eu desenho bem, né? Vocês conseguem, só vocês treinar, que vocês também fazem. Outra vida a gente vai ser, vou fazer uma sainha aqui, um lacinho na cabeça aqui, uma menininha. Outra vida nós vamos ver uma menininha de novo, agora eu vou fazer uma com cabelinho. Outra vida a gente vai ver um menininho de novo e assim por diante, tá? Cada vida dessa aqui que a gente vai tendo, cada corpinho que a gente vai vendo, cada oportunidade, ela é única, exclusiva e não volta mais. Então, nunca mais eu reencarnarei Renata com este corpinho de Miss Ultragás. Nunca mais, é agora. Então, tudo que eu tenho que viver é agora. Na próxima, eu não sei se eu vou vir em João, se eu vou vir em Maria, não sei.
cada vida a gente vai vir conforme a nossa necessidade. E cada vida, pessoal, a gente vai tendo o quê? Uma mala de experiências, certo? E por que a gente precisa relembrar disso para falar da oração? Porque hoje na lição nós vamos refletir sobre o que a gente pede, o que a gente pede na nossa oração, né? E como é que Deus concede o que a gente pede nas nossas orações. Então essa que vai ser a nossa reflexão. Então Deus vai conceder para nós de acordo com essas vivências que a gente vai tendo aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que numa vivência eu fui meio danadinho aqui e acabei entrando com alcoolismo, certo? Fui alcoólatra aqui, desencarnei, né, com uma situação muito triste aqui com bebida. Quando chegar nessa vida aqui, o plano espiritual vai fazer de tudo para eu não ter contato com a bebida. Eu posso até tentar, mas eles vão fazer de tudo, colocar pessoas para falar pra gente contra, vai fazer a gente, às vezes, até ter uma enfermidade pra gente não ter contato com a bebida aqui. E assim por diante. Então, vamos, nessa vida aqui, ó, consegui me livrei da bebida. Só que eu nasci aqui muito rica. Rica. Só que aí fiz muito mau uso do dinheiro, né? Aí quando eu volto pro plano espiritual, eu falo, nossa, quanta coisa boa eu podia ter feito com o dinheiro, eu não fiz. Aí volto aqui de novo, aí volto pobre de marré. Aí o que eu fico pedindo aqui pra Deus? Deixa eu ganhar na Mega Sena, meu sonho é a Mega Sena. Só que a gente pediu o quê? Pra ser pobre, pra gente não cometer os erros que a gente cometeu quando a gente era rico. E assim por diante, tá? Então eu queria começar com essa reflexão, pra gente pensar muitas vezes por que as orações da gente, elas não acontecem assim, os pedidos que a gente faz, né, para a espiritualidade, eles não acontecem assim do dia para a noite, tá? Então vamos lá. Então a primeira reflexão que nós vamos começar aqui a fazer é sobre essa pergunta que Jesus faz, né? Que ele pergunta para nós. Então, gente, essa pergunta aqui, ele tá falando do filho, por quê? Porque a nossa natureza de amor, a gente sempre vai nessa referência do pai e da mãe, que é o amor que a gente entende que mais se aproxima de Deus. E que a gente tem que levar isso para a nossa vida. Então, se uma pessoa está com fome, independente dela ser nosso filho ou não, nós necessitamos de ter esse amor, de não dar pedra, né? Nós vemos na própria caminhada de Jesus, quando ele está lá já crucificado, que ele está com sede, né? O soldado põe vinagre na boca dele. Então, todas essas lições, essas vivências que Jesus deixou é para a gente refletir, para a gente não fazer mais como eles, tá? Então, hoje a gente vai refletir nessa ideia. Vamos refletir na ideia dos pais terrenos, né? Então, quando a gente tem um filho ou quando a gente tem uma criança pequenininha que a gente tutela ela, né? Seja avó, seja tio, sobrinho, até às vezes o filho de um vizinho que a gente toma conta por algum momento, a gente não vai deixar a criança brincar com fogo, por exemplo. Não vai deixar a criança brincar com faca, por exemplo, né? Então a gente vai sempre analisar qual é o momento da gente conceder determinadas coisas para aquela criança. É igual um jovem. A gente vai dar um carro na mão de uma criança de 14, 15 anos? Não vamos, a gente sabe que vai fazer bobagem. E assim por diante. Então, nós que estamos um pouquinho ali, né, mais velhos, com mais discernimento que o outro, a gente tem que pôr limite no outro. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama, porque a gente quer proteger. Então, o nosso filho, ele pode espernear. Ele pode chorar, da gente ver aquela sinetinha da goela. A gente não dá, não é verdade? Não é assim que funciona? E olha que tem criança que né, se joga no chão e fala, eu quero. Aí você fala, não, se eu te der, você vai se machucar. Então, a gente precisa de vir com a maturidade para depois a gente poder conceder determinadas coisas para as crianças. Da mesma forma é Deus conosco. Nem eu dei o exemplo aqui, né? Deus já viu que a gente não pode com bebida aqui. Nosso espírito tem essa fraqueza. Deus não vai conceder nenhuma facilidade para que a gente tenha acesso, tá?
Ai, mas aí deu, aí que a gente, né, fez muito esforço para conseguir. Mas se a gente prestar atenção na nossa vida direitinho, a gente vai entendendo que Deus dá as oportunidades certinho. Às vezes um atraso que a gente tem, aquele atraso livra a gente de determinada coisa que não era pra gente passar. Ou aquele atraso faz com que a gente encontre alguém que a gente necessite, né? E toda vez que a gente se recolhe em oração, que a gente pede com sinceridade, com amor, Deus mostra um caminho. Muitas vezes diferente daquele que a gente escolheu, mas Ele mostra um caminho. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de às vezes estar com um problemão, e aí vocês fazerem aquela oração do fundo do coração, sabe? E aí vinha a ideia, ou alguém te ligar, e você nem ter falado do seu problema e a pessoa já te mandar ali a solução. Essa é a conexão que a gente faz com Deus. É esse entendimento que a gente precisa ter, que Deus não vai fazer as nossas coisas ao nosso bel prazer, porque para Deus nós somos como o nosso filho pequeno, que a gente não dá a faca, que a gente não dá o fogo, que a gente não deixa sozinho em casa. É igualzinho, é a mesma analogia, tá? Deus é o nosso Pai perfeito. Quem já teve a oportunidade de ter o contato com o Livro dos Espíritos, deixa eu até passar aqui para vocês. Quem já teve a oportunidade de ter o contato com o Livro dos Espíritos, lá é um livro de perguntas. E eu considero um livro de filosofia, pura filosofia. Porque no Livro dos Espíritos são perguntas que a filosofia faz, né? Em primeiro lugar. A gente não é levantado um questionamento e aquela pessoa, aquele pensador, pensa naquele questionamento. Pensa no modo de viver, no modo de agir, no modo de organizar. Assim é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec organizou 400 e tantas perguntas lá com dilemas da nossa vida. Gente, quem nunca leu o Livro dos Espíritos é muito legal, recomendo. Incluam no Evangelho do Lar. Em vez de ler um pedacinho do Evangelho e mais uma perguntinha no Livro dos Espíritos. Assim, aí ajuda a ler o livro facinho, bem bom. O Livro dos Espíritos, uma das primeiras questões é Kardec perguntando o que é Deus? Né? Ele faz esse questionamento. Para que serve Deus? Onde que está Deus? Ele pergunta tudo isso. E aí o Kardec perguntou, né? Os espíritos responderam assim, que Deus é soberanamente bom e justo, que Deus é infinita bondade, então tudo que é perfeição está em Deus. E que ele não tem, e que a gente não tem palavra ainda no nosso vocabulário para descrever exatamente como é Deus. Então, Deus é uma energia, não vou nem dizer porque eu não acredito que ele seja humano, embora a gente seja a semelhança dele, né? Ele fala que ele é um super mega ultra humano, né? Já transcendeu. Nós não temos como nada pra gente comparar, porque nosso cérebro funciona por comparação, não é? A gente come, você fala assim, você come uma coisa, a gente fica tentando achar uma parecida para falar, tem gosto parecido com isso, com aquilo, ou aparência. Então não tem nada aqui na Terra, neste momento da nossa evolução, que dê para explicar Deus. Mas ele afirma que ele é soberanamente bom e justo. Então nós estamos sendo amparados e guiados pela perfeição, que é Deus. Então, gente, quando ele fala não aqui para nós, é importante a gente aceitar, né? É fácil aceitar o não de Deus? Não é, né? Às vezes a gente fica meio bravo, mas qual que é a diferença, né, do nosso pedido humano e dessa resposta divina? Então, quando nosso pedido humano a gente quer o quê? Resultado imediato, solução rápida, resposta pronta, facilidades materiais, como eu falei da Mega Sena. Quem nunca jogou e falou, será Deus? Tá no meu caminho, né? Todo mundo, bom, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, eu confesso para vocês que eu algumas vezes já falei, será Deus, que eu não sei mesmo fazer o bom uso de uma fortuninha dessa, né? E Deus vai analisar cada pedido pelo nosso merecimento, pela nossa maturidade, pelo nosso verdadeiro bem. Então, às vezes é assim, quando a gente está preparado. Outras vezes espere um pouquinho, ainda precisa amadurecer um pouco. Ou em algumas vezes não, porque aquilo vai
destrambelhar a gente em vez de ajudar, tá? Então, nosso desafio é principalmente aceitar o não e o espere um pouquinho, né, gente? Para mim é ainda. Mas a gente vai aprendendo isso. E assim, o que a gente tem que ter certeza? Quando a gente estiver com fome, Deus nunca vai dar uma pedra pra gente comer. Eu acho que essa lição. Isso é certeza, tá? O verdadeiro sentido da oração, né? Então, quando a gente faz uma oração, é pra gente transcender. É pra gente ir além do que os nossos olhos vê. É pra gente sentir além do que o nosso coração sente. Então, a sintonia com o divino. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Às vezes a gente quer fazer uma oração e não consegue. Porque aí fica o pensamento atravessando. A dica é, faça uma prece decorada. Pai Nosso, até Ave Maria, a oração que você souber. Faz a prece decorada algumas vezes. Depois que você consegue fazer, por exemplo, um Pai Nosso de cabo a rabo 2 vezes, você se ligou com o plano maior, aí a espiritualidade, o nosso mentor consegue chegar mais pertinho da gente e já ajuda a gente a não ter essas interferências. Então, quando tá difícil de formular aquela prece do coração, usa uma prece decorada que ajuda. No final do Evangelho tem prece para tudo. Não sei se vocês já viram, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas páginas é prece para tudo que vocês pensarem. Tem lá, leia uma prece, faça uma prece decorada até você conseguir se acalmar e aí engatar a sua prece do coração, tá? A oração é para trazer essa paz interior que a gente tanto busca, é para fortalecer nossa fé, para a gente acreditar, nisso aqui, quando o todo não tem propósito, e para a gente acreditar que quando a gente estiver com fome, não é pedra que Deus vai dar para a gente comer nunca. E tudo isso é para levar a gente no buscar a nossa transformação interior. A gente fala muito aqui de estudo, pessoal, porque os estudos trazem uma base maravilhosa para a gente. E as psicografias, uma mais linda que a outra, também ajuda a fortalecer muita gente pelo exemplo, né? Agora nós estamos no curso, aqui os cursos agora da casa começam em fevereiro do ano que vem, mas quem já está nos cursos em andamento, no curso Aprendiz do Evangelho, nós estamos desmiuçando um livro que chama Há 2000 Anos, que conta uma das vidas do Emmanuel, que ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus. Gente, é muito lindo, né? Assim, tem muita dor e muito sofrimento, mas a gente aprende, né? Principalmente foi a esposa dele, a resignação, ressignificar as coisas que acontecem na vida da gente. É muito lindo, viu? Quem tiver a oportunidade, busquem psicografias, busquem coisas boas. Sabe outros livros que eu adoro? Eu trouxe um aqui que eu já vou recomendar para vocês. Mas os livros da Hermance Dufault, que é Amorosidade, Reforma Íntima Sem Martírio. Reforma Íntima Sem Martírio é um livro que vocês têm que adquirir quando vocês tiverem possibilidade e nem empresta para ninguém. Porque é para ler sempre, para toda vez acabou, volta, rabisca, que ela dá dicas excelentes para a gente fazer a nossa melhora íntima mesmo e de uma forma mais facinho. A gente vai ter um que chama, não é o Amor Cura. Nossa, estou com a capa do livro e esqueci o nome dele. Mas também é da Hermância, alguma coisa assim. Emoções que Curam. Emoções que Curam. Sensacional. Tem também um livro que chama 7 Caminhos para o Amor, que o pessoal estuda aqui nos cursos. 7 Caminhos para o Amor é maravilhoso. Tem até uns gráficos. Tem exercício para você fazer de manhã, para você melhorar a sua autoestima. Maravilhoso. Então, uma boa leitura sempre ajuda, né? O Emmanuel também relembra para nós que Jesus, né, que foi o espírito mais perfeito que já reencarnou no planeta Terra, ele orava. Né? Quem já teve algum contato com o Evangelho sabe que ele orava. Sabe que a última noite dele encarnado, ele estava com tanto medo, quando ele foi orar no monte, ele suou sangue. Então, se Jesus, que era o espírito perfeito, recorria em oração a Deus, por que a gente não recorre, né, gente? Por que a gente fica dando essa bobeira aí? Então, Jesus constantemente, ele orava.
ele não mudava a vontade do Pai, né? Ele não orava para falar, olha, não quero assim, quero assado, quero cozido. Ele orava para ser fortalecido, para aceitar o danadinho do caminho que ele escolheu para passar aqui, né? Então, busca a sintonia, harmoniza a nossa vontade divina, fortalece o nosso interior, né? Fortalecimento interior, receber forças para conseguir cumprir o sim ou não e o espere um pouquinho nosso. E aceitar os desígnios aí. E muitos desígnios, outra coisa que também a gente tem que deixar bem claro aqui, nós que somos espíritas e já estamos sendo esclarecidos. Quando a gente vai ganhar um corpinho aqui, não é Deus que vem com uma folhinha e fala, olha, você vai nascer Renata, você vai ser mãe da Sofia. Não, não. Ele fala, e aí, Renata, suas coisas que você fez agora na última vida que você é João, você quer consertar como? E eu falei, ó, eu quero ser a Renata, se a Sofia permitir, eu quero ser a mãe dela. Eu que passei meu roteiro e a espiritualidade é que me ajudou a cumprir o que eu escolhi, tá? Então, quando a gente está passando por um sofrimento, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente se engana achando que foi Deus que escreveu isso pra gente, viu? Não foi não, foi a gente mesmo. Até nosso corpo físico a gente escolhe, tá, pessoal? Só não escolhe corpo físico, e eu vou chamar aqui de roteiro da vida, espíritos muito endurecidos, que não estão aqui nessa palestra com certeza absoluta, tá? Tem as reencarnações compulsórias. Mas nós, que já temos o mínimo de consciência, que já estamos buscando melhorar, é porque a gente já teve essa oportunidade aqui de escolher quem a gente queria ser, quem a gente é e que rumo que a gente vai tomar. Deus tem um papel aqui de fortalecimento, de ajudar nós cumprirmos o que nós mesmos escolhemos, viu, gente? Então, se alguém tem na cabeça que Deus castiga, pode tirar. Porque, como a gente falou um pouquinho atrás, que está lá no livro dos Espíritos, Deus é soberanamente bom e justo. Ele jamais vai castigar. Jamais ele vai dar pedra para a gente comer quando a gente estiver com fome, que é o tema aqui da nossa lição, tá? O Emmanuel também traz nessa lição alguns exemplos que a gente já até falou aqui um pouco, né? Uma criança pede doce antes do almoço, o pai com amor diz não. Não é crueldade, é cuidado com a saúde e com a educação, né? Pedido de prosperidade, pedimos prosperidade imediata, mas Deus sabe o que está na nossa malinha, se a gente vai fazer bem ou mal, né? Então, gente, não é à toa que a gente não adivinha os números da Mega Sena, viu? A busca pela cura. Em momentos de dor, pedimos a cura rápida, porque a maior dor do mundo qual que é? É a que a gente está sentindo, não é? Então, a gente quer se livrar dela rapidamente. Mas muitas vezes essa dor é a que vai lapidar a gente para os nossos processos de melhora, tá? Então, a gente precisa. Quando eu tô com dor, então, Renata, tem que aceitar quietinho? Não. Quando eu tô com dor, tem que pedir para Deus ter misericórdia, aliviar no que Ele puder, me fortalecer para eu aguentar e ir no médico, e tomar remédio, fazer os tratamentos que a gente precisa fazer. Porque tem gente que, né, vai no médico, não toma remédio, marca a consulta, não vai, aí não vai adiantar, tá? Então, aí, muitas vezes Deus tá ali, ó, mas você tá com dor? Tá aqui o remédio, cidadão. E aí a pessoa não toma, né? Então, é isso aí que a gente vai refletir. Antes, pessoal, da gente entrar aqui nessa partezinha, deixa eu ver se aqui que eu vou fazer uma aqui. Agora que eu quero fazer uma recomendação para vocês. Todo mundo já ouviu falar do livro Violetas na Janela? Tem alguém que não ouviu? Todo mundo conhece. Geralmente é o livro iniciante da doutrina, né? A sequência do Violetas na Janela é esse livro aqui, ó, Vivendo no Mundo dos Espíritos. E eu não sei por que não falam desse livro. Então fala do Violetas e parece que só existe Violetas, mas não. Depois do Violetas tem mais 3 livros, esse aqui é o segundo. E esse livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, gente, é um relato do mundo espiritual, assim, de uma forma muito bacana, assim, traz muito esclarecimento. E o capítulo 13 desse livro chama Pedidos. E o que ela está contando aqui? Que na colônia São Sebastião, onde ela está, ela vai lá com a mentora dela, né, que é a Dona Isaura. Anotei aqui que eu com o nome sou ruim, viu, gente?
E aí a Dona Isaura leva ela no departamento de pedidos que tem na Colônia São Sebastião. E lá os pedidos ficam separados entre viáveis e inviáveis. Então, todos os pedidos que nós fazemos na espiritualidade, por mais absurdo que ele seja, a espiritualidade recolhe. Então, aqui na Casa do Caminho, nas igrejas, em hospitais, até tem as equipes que correm aos nossos lares, em todos os lugares, gente. Quando a gente menos esperar, no cemitério, todo lugar, na padaria, né? Tem os espíritos que são encarregados de recolher as nossas preces. Eles recolhem, levam para lá e lá são separados. E aí ela conta nesse capítulo que tem lá, nos pedidos inviáveis. Tem para um assalto dar certo, o ladrão pedindo, você me ajuda com o assalto dar certo, é inviável. Para chover, para fazer sol, para ganhar na Mega Sena, né? Tudo isso são pedidos inviáveis, são recolhidos lá. Tem os pedidos direcionados, eu achei muito interessante. Lá tem uma sala só Nossa Senhora da Aparecida. É a que mais recebe pedido, é a campeã, né? E lá também é separado, viável e inviável. O viável, qual que é? A pessoa tem um vício. Eu tá pedindo a Deus para ajudar a se livrar daquele vício. É viável, então vai uma equipe espiritual auxiliar. Uma pessoa que está enferma, vai uma equipe lá para ajudar com aquela doença. Uma pessoa que está com dificuldade no relacionamento lá, tá pensando, né, coisa que não deve ali, vai a equipe lá. Então os pedidos viáveis são para nos ajudar. Nesse capítulo também, ele esclarece que as promessas, elas não existem. Não tem nada assim que a gente prometa, né? Que a gente, é uma garantia. Eu prometi para Deus que vou ficar 1 ano sem comer chocolate se não chover hoje. Isso é garantido que não vai chover hoje? Não, pode até coincidir, né? Mas não é por isso. Não tem nada que a espiritualidade barganhe conosco, tá, pessoal? Então, é claro que a gente não vai condenar e nem julgar quem faz promessa, mas é nosso dever esclarecer que a promessa não é necessária, tá? E aí, pra gente finalizar aqui, já estamos acabando, né? A gente vai sempre lembrar que a gente está sob a misericórdia divina, como eu falei para vocês, né? Sobre o Deus perfeito. Então, nos lares, a gente vai cultivar o amor verdadeiro, né? Mesmo com as nossas limitações. Na casa do Pai vai ser quando a gente voltar, lá a gente vai ter, né, o perfeito, o divino. E a gente tem que ter certeza que todas as nossas orações são ouvidas, são recolhidas, mesmo que elas vão para a caixinha dos inviáveis, né? Tem as do time também, né? Tem gente que sofre lá o time, fica fazendo oração, pedindo para Deus, não resolve e vai para o inviáveis, certo? E a gente precisa aprender a pedir menos pedra e mais pão espiritual, né? Então a gente tem que pedir para Deus o alimento certo, através da oração sincera, da confiança plena, que é dessa forma que a gente vai se transformar, com o alimento correto, né? Com o pão espiritual. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não é fácil não, viu? Quando a vontade de Deus não coincide com a nossa, é problema a gente ficar meio nervoso. Mas que a gente comece a respirar fundo, que a gente procure em boas leituras, em bons livros, nesse bom hábito que nós temos de frequentar a casa espírita, de ouvir palestra, de buscar um estudo e de se melhorar. Que através desse esforço é que a gente vai dando um passinho para frente, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter deixado aí uma plantinha de amor, uma sementinha de amor aí com vocês, esperança, tá bom? Muito obrigada. Jesus abençoe. Pode fazer? Então, pessoal, agradecidos que estão por essa oportunidade da gente estar refletindo sobre essa palavra, né? Da gente conseguir trazer para nós. Tentar encaixar esse ensinamento, nem for um pouquinho na nossa vida. Nós vamos convidando o pessoal que está em casa, colocar uma aguinha agora ali separadinho, quem não pegou. O pessoal que está aqui, todo mundo já está com as aguinhas aqui separadas, né? Então vamos, através das nossas vibrações, fazer a fluidificação das águas. Então vamos nos unir, os nossos corações, formando um coração muito grande, muito iluminado. E vamos depositar nesse coração os nossos melhores sentimentos.
de amor, de fraternidade, de perdão, de cura, de reconciliação, de entendimento. E vamos pedindo que a espiritualidade nos auxilie a direcionar essas vibrações por todo o planeta Terra. Que essas vibrações cheguem naqueles cantinhos mais esquecidos do planeta Terra. Acolhendo os nossos irmãos que não têm um lar, que moram nas ruas. Acolhendo os nossos irmãos que estão nos orfanatos, que estão sem a proteção da família. Aqueles irmãos nossos que estão nos hospitais, ou que estão mesmo nas suas casas, mas que estão sofrendo de depressão, ou todos os problemas físicos, né, que um ser pode ser acometido, que independente do problema físico ou emocional, que receba essa vibração nossa de amor e fortalecimento. Vamos vibrando por todos os dirigentes do planeta Terra, políticos, religiosos, dirigentes aí de ONGs que auxiliam de todas as ordens, que eles recebam amor, discernimento, coragem para continuar. Vamos vibrar por todas as casas de oração, pelos nomes colocados nas caixinhas de oração, que a equipe espiritual possa nos auxiliar a levar essas vibrações a cada um que necessita. Vamos vibrar por aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos, aqueles que se julgam ser nossos inimigos, que eles recebam essa vibração de amor, perdão, reconciliação. Vamos vibrar muito intensamente pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares, por essa casa que nos acolhe com tanto amor. E vamos pedir a permissão de Jesus e da equipe espiritual para vibrarmos muito amor, muito fortalecimento, muita saúde para nós mesmos. E é nesse instante que vibramos para nós mesmos que a gente reforça o nosso pedido para a espiritualidade, deixar nas águas o remédio que a gente necessita, o acalento através dos fluidos da espiritualidade para que nos auxilie naquilo que a gente está enfrentando, naquilo que a gente está buscando melhorar. E assim, vamos em oração, ainda envolvidos por essas vibrações, agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir que os amigos espirituais continuem nos amparando, continuem nos intuindo e nos auxiliando para que possamos acertar um pouquinho mais cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Lúcia. Eu Desculpa, nem agradeço. escravizar você.